Vamos até o Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, convocou uma reunião em Brasília com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para debater os limites das ações policiais em comunidades. Rodrigo Viga chega ao vivo trazendo os detalhes para a gente desse encontro. Oi, Viga, bom dia para você. Bom dia, Soraya. Mais uma vez para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O Moraes agora é o relator da chamada DPF das favelas após o anúncio da aposentadoria do também ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E aí está, de certa forma, atuando nessa que é uma necessidade, uma demanda nacional de enfrentamento ao crime organizado. Há vários movimentos, há também projetos tramitando e caminhando no Congresso Nacional, mas o Poder Judiciário está sendo instado, convocado para essa intifada contra o crime organizado. Daí, esse encontro entre o Alexandre de Moraes, o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os 27 procuradores de estados de todo o país. Nessa reunião que aconteceu a portas fechadas, Moraes defendeu uma ampliação da atuação dos ministérios públicos, das procuradorias, justamente no combate ao crime organizado. E essa posição foi reconhecida também, essa necessidade foi reconhecida pelo PGR Paulo Gonet. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o combate ao crime organizado não deve ser uma atribuição apenas das forças de segurança, mas deve envolver todos aqueles que estão diretamente ligados à investigação e também à repressão. Ou seja, isso engloba as procuradorias e os ministérios públicos. Paulo Gonet teria dito nesse encontro a portas fechadas que é preciso mais integração, mais estratégia para avançar nesse enfrentamento aos grupos organizados que agora tem uma atuação, como se diz, transnacional, ou seja, internacional. Em nota, após o encontro, o STF informou que o ministro Alexandre de Moraes destacou que o combate ao crime organizado exige um grande esforço, planejamento, integração, uso de inteligência e maior eficiência da justiça criminal. De acordo com o ministro, segundo esse documento, essa nota divulgada após o encontro, é necessário adotar medidas, além do aumento de penas, como o fortalecimento do controle do Estado sobre o sistema penitenciário e o combate às fontes financeiras dessas organizações criminosas. A gente tem dito aqui, desde aquela mega operação há 2 semanas, exatamente, na Penha, no Alemão, que é preciso um grande esforço, uma força-tarefa, uma união de todas as esferas de governo, se quiserem, pelo menos, minimizar o impacto sobre a sociedade dessas organizações criminosas, que, segundo a inteligência aqui do Rio de Janeiro, tem uma atuação não só mais local, mas também em nível internacional e conexões com grupos dos Estados Unidos, com a máfia italiana, com grupos terroristas do Oriente Médio, só para citar algumas regiões do planeta, minha cara Soraya. É isso. Obrigada, Viga, pelas suas informações. Assunto para a gente trazer aqui a análise dos nossos comentaristas, José Maria Trindade e também Cristiano Beraldo, que estão conosco nessa manhã. Beraldo, na prática, o que a reunião de hoje pode trazer para uma próxima operação policial? Soraya, o problema que a gente percebe nesses eventos pós-operação do Rio de Janeiro é que vai se desenhando um ambiente em que existe medo na execução dessas operações, porque as consequências podem ser negativas para a polícia e para o governo do Estado, que é absolutamente assustador. A polícia precisa ter autonomia e ser incentivada a trabalhar com todos os seus recursos para conter o crime organizado. Veja só as determinações que nós estamos observando. Essa preocupação em se manter as imagens, por exemplo, é algo que a gente não viu quando houve, no 8 de janeiro de 2023, aquele quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, e as imagens do Ministério da Justiça simplesmente desapareceram, porque ninguém lembrou de guardar essas imagens. E aí você tem essa determinação de que não se pode fazer um inquérito para apurar a movimentação de corpos que ficaram ali na área de mata depois da operação. Mas espera lá,
Quando há algum crime, um homicídio, você não pode alterar a cena do crime. Como é que agora não se pode fazer um inquérito para investigar isso? Então você vê que existem várias determinações que contrariam a lógica. E quando você não trabalha com a lógica, quando você não trabalha no sentido de deixar claro que a polícia tem o apoio institucional das diversas áreas do governo para que possa executar o seu trabalho e proteger a sociedade, tudo fica muito obscuro e a sociedade segue vivendo no medo. Quando nós observamos o dia a dia das pessoas que vivem nessas áreas, não é razoável imaginar que se pode aceitar que parte importante da população brasileira seja submetida a uma conduta, a uma série de regras que não estão alinhadas com a Constituição brasileira, porque ali vale e prevalece a lei do crime. Então, se isso não é o que mais chama a atenção das autoridades brasileiras, sinceramente, a chance de vencermos o crime no Brasil hoje em dia com esse tipo de postura é absolutamente zero. A população que se vire para se proteger, porque quando a gente olha para cima, não conseguimos enxergar esperança. José Maria Trindade, qual é a tua visão desse cenário todo, à medida em que, claro, todo mundo quer a preservação da vida dos inocentes e a circulação, como bem destacou o Beraldo ali, para que eles fiquem livres desse jugo de traficantes, milicianos ou algo que o valha. Como é que a gente pode conciliar isso, hein, Zé? Pois é, olha, essa operação no Rio de Janeiro não foi bem sucedida porque houve vítimas, né? 4 policiais morreram. Nenhum policial, essa história de eu vou dar a vida pela pátria, isso não existe. A pátria quer o policial vivo e combatendo o criminoso e por isso é treinado e deve receber toda a instrução e toda a possibilidade de enfrentar o crime, né? Nenhum policial subiu no morro para pedir propina ou chamado arrego. Subiu arriscando a própria vida para defender a sociedade. E lá os policiais encontraram bandidos fortemente armados, com fuzis, mais de 100 fuzis foram apreendidos. E veja bem, não foram apreendidos o número de fuzis, o mesmo número dos mortos, porque alguém pegou os fuzis lá no local onde eles foram mortos, lá na mata, e trouxeram os corpos para a rua para tirar aquela fotografia tenebrosa, horrorosa, porque qualquer vida que perece, é claro que atinge toda a sociedade. O bandido bom é o bandido preso e o bandido sendo julgado, essa é a história. Veja bem, o que está acontecendo agora, não sei por que motivo veio para o Supremo, não me consta que nenhum deputado, senador tenha sido alvejado ou participado dessa operação, mas agora é uma nova operação. É uma operação contra a polícia. E a polícia está sendo alvo de uma investigação, apesar de ter arriscado a vida. Quando o policial entra para o serviço público, né, de segurança pública, ele sabe do risco de vida. Mas é que ele não conta, grande novidade, é o risco jurídico, que aumentou muito. Me fez uma grande reflexão policial. Olha, o bandido tem medo da polícia. O bandido não tem medo do promotor, não tem medo do juiz, não tem medo do ministro do Supremo e nem da Justiça. O bandido tem medo da polícia. E você sabe de quem a polícia tem medo? Não é do bandido, mas da Justiça.